salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. Tá começando mais um episódio do 5CT na Cultura. Gente, maio nos traz uma data muito importante, o Dia Internacional da Convivência em Paz. Celebrado em 16 de maio, que nos convida a refletir sobre diálogo, respeito e formas mais humanas de convivência. Hoje, o programa recebe um convidado que atua diretamente na interseção entre educação, direitos humanos e cultura de paz. Ele é mestre em educação pela PUC São Paulo, professor da Rede Pública Municipal de São Paulo e pesquisador nas áreas de educação integral, mediação de conflitos e justiça restaurativa e educação. Integra o grupo de pesquisa em educação integral. Aí depois ele vai poder falar para nós melhor aqui as siglas, mas GPEI, PUC-SP, o Núcleo de Cultura de Paz e Práticas Restaurativas Nelson Mandela e da Associação dos Professores de Escolas Públicas e Escolas Sem Fins Lucrativos, APEP, além de atuar na formação de grupos e educadores em temas como convivência, prevenção da violência e inclusão sociocultural. Tudo que a gente fala aqui, né, gente? Muita coisa e tem mais. Ele vai contar pra gente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, professor Samuel de Jesus Pereira. Uma honra. Oi, Meire, obrigado, viu, pelo convite. Quero cumprimentar aí seu público, todos que nos assistem. É um prazer, uma honra estar aqui com você, partilhando saberes construídos aí ao longo desse tempo e tenho certeza que será uma ótima conversa. Obrigado mais uma vez. Muito grata. Quero aproveitar também o espaço para já agradecer mais uma vez, professora Bárbara, minha amiga Bá Mirade aí, né? Minha amiga de palco, de vida, de arte, de educação, entre outras coisas. Então, um beijo, amiga. Obrigada por mais essa troca aqui, né? Por intermediar e fazer a mediação. Valeu demais. Vou pedir para a Shirley, nossa editora, rodar para a gente a vinheta e a gente volta para trocar esse papo potente demais. Roda para a gente, Shirley. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo o mestre, professor e pesquisador Samuel de Jesus Pereira. E para a gente começar essa prosa, Samuel, eu queria perguntar para você, o que é educação para a paz e por que esse tema é tão urgente dentro das escolas hoje? Então, é uma ótima conversa, né? Falar de cultura de paz e educação para a paz nesses tempos difíceis. Mas eu quero, antes de definir educação para a paz, falar um pouco que a cultura de paz é um conjunto de atitudes, valores, comportamentos, estilos de vida, baseado no respeito, na não violência, na promoção dos direitos humanos, da democracia, da solidariedade. Essa definição foi organizada pela ONU em uma declaração em uma Assembleia Geral de 1999, que ficou definido como a década da cultura de paz. E para falar em cultura, temos que buscar a educação para a paz enquanto um campo de estudo, né? Uma ciência, um campo epistemológico. E aí a educação para a paz, ela pressupõe uma educação a partir para determinados valores, como diz o autor, o Jares, que é um autor importante dessa tradição, ele vai falar que valores como justiça, como cooperação, solidariedade, são importantes e, ao mesmo tempo, nós devemos questionar os valores contrários a essa cultura de paz, como a discriminação, a obediência cega, a intolerância, o conformismo. Isso é construir uma cultura de paz fundamentada em valores sólidos. Em nosso coletivo, né, o Nelson Mandela, que eu faço parte, a gente tem conversado bastante, refletido, buscando uma educação para a paz de maneira transformadora, que se constitui a partir de um processo de formação do humano pautado numa ética da alteridade,
da responsabilidade do não matar, por exemplo, e capacitar esse sujeito também para se autorresponsabilizarem, né, por suas ações, e assim buscar meios para romper o ciclo de violência. É muito importante destacar que é preciso romper ciclos de violência. Às vezes temos instituições como escolas, né, ou outros espaços, que essa violência permanece, cronifica, e precisamos buscar meios. Por isso que é importante falar de cultura de paz nas escolas ou em outros espaços. Meire, onde tem grupo social, onde tem pessoas, nós teremos conflito, porque o conflito é inerente da condição humana. Conflito é a parteira das ideias, como dizia Paulo Freire. Então, o que nós queremos também destacar é que os conflitos não podem ser resolvidos de maneira violenta. Nossa, muito bom. Até anotei aqui porque realmente assim nós temos vivido tempos muito sombrios também, né? Eu acho que ao longo da nossa conversa vai poder falar mais, o professor vai poder dizer mais, mas a gente vê que cada vez mais as violências elas têm aumentado, né? Seja na juventude, mesmo em escolas. Aqui na minha cidade, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a gente tem visto muito forte, né, essa questão. E assim, são muito crianças ainda para já estar nisso. Sem falar, né, do feminicídio, o quanto a gente tem visto proliferar e aumentar significantemente no pós-pandemia para cá, né? Sempre houve, mas né, tá alarmante mesmo. Então, eu acho que trocas como essa é muito importante, dentre outras questões também que a gente vai falar aqui ao longo da conversa, né? E justamente sobre isso, você trabalha com mediação de conflitos e práticas restaurativas. Para quem está assistindo, como que essas práticas funcionam na prática dentro do ambiente escolar, por exemplo, que é o que eu mencionei aqui? Legal, ótimo. Quando a gente fala de práticas restaurativas, vou fazer só essa observação, porque essas práticas elas surgem no judiciário, né? Justiça restaurativa é uma lente para observar esse mundo e também, de certo modo, como nós vamos responder a, ao conflito. Porque geralmente você pune ou negligencia as relações, e aí o que, que você faz para além disso? Né? Geralmente a escola foca no castigo e aí culpabiliza. As práticas restaurativas, a gente quer buscar a transformação das formas de produzir respostas ao conflito. Né? Então, aí vai surgir os ciclos restaurativos, assembleias, conferências familiares. E na escola, nós estamos experimentando esse fazer a partir de uma outra perspectiva, que é olhar esse conflito, olhar as vítimas, olhar quem está perpetrando essas violências e perguntar, né, o que faremos, né? O que aconteceu, a gente tem que entender o que está acontecendo ali, quem foi afetado por essa relação, porque alguém, né, um ou o grupo, porque quando acontece algo danoso, a comunidade se afeta, né? Isso desdobra. Então, nós precisamos olhar para isso e quem é responsável, quem serão os responsáveis para reparar esse dano, porque é importante também olhar o que, que faremos. E aí construir um caminho para seguir em frente. Então, necessidade da vítima e necessidade dos perpetradores. E aí nós temos na metodologia os processos circulares, que é uma metodologia inspirada nos povos ancestrais, nos povos originários, que é aquela metodologia de sentar em círculo, a gente trabalha com objeto de fala, o objeto de palavra, que ele baliza de mão em mão, né? Então, cada pessoa, de posse desse objeto, ele vai ter o poder de falar. Por isso que é importante o que nós estamos construindo, né, enquanto trabalho de estudo e pesquisa, essa ideia de um espaço seguro de fala e escuta. Lá em 2012, nós já começávamos a falar sobre isso, mas se consolida a partir de 2015. O que é, de fato, uma sala de aula, sendo um espaço seguro de fala e escuta. Porque a gente, às vezes, eu ouço muito, né? Aqui, nesse espaço, todo mundo tem voz. Mas será que essas vozes estão ecoando, elas estão reverberando? Como nós vamos construir? Então, de fato, precisa ter uma metodologia, porque quando acontece um ato danoso, qual a metodologia eu uso para cuidar do conflito e também transformar esse conflito e transformar as relações? E não é que nós vamos viver flutuando, todo mundo tocando harpa, feliz, não é esse campo, né? Mas encontrar alternativas de não produzir
mais adoecimento e violação após um ato danoso, como uma violação, uma violência. Então, esse é o caminho. Então, você também tem as assembleias, né, que é um dispositivo, posso chamar assim, uma tecnologia social muito importante que pode ser implementada nas escolas, e as reuniões restaurativas, quando acontece, por exemplo, um ato infracional, né, algo configurado como ato infracional, porque às vezes a escola judicializa o conflito, né? Um grande desafio hoje é não judicializar o conflito, mas também como eu olho e não minimizo, não negligencio e não me torno um sujeito omisso diante daquilo que aconteceu, né? Ou diante da barbárie, como é importante também relembrar e nomear essas violências, porque às vezes elas ficam sem nome, né? Aconteceu algo, mas que algo é esse? Então, esse é por esse caminho que nós temos refletido, Meire. Muito incrível. Eu conversava já hoje com uma colega, na verdade, sempre falo aqui também no programa, né? A nossa audiência, do quanto eu acredito assim muito, né? Na escola como esse caminho mesmo, assim, de transformação da nossa sociedade como um todo, né? A grande parte dos preconceitos e de traumas que a gente vai carregando, eles estão muitas vezes associados ali com esse período escolar, né? Assim, quando eu converso com alguma... Eu tenho uma filha de 21 anos, né? Vai fazer 22 anos, e uma menina preta, né? Enfim, e quando a gente conversa, da minha geração escolar para a dela, pouca coisa mudou, né? Nesse sentido né, desses gatilhos mesmo, né? E aí, como a gente vinha falando, a gente vive nesse contexto de múltiplos conflitos, né, sociais e também dentro das escolas. Na sua visão, quais são os principais desafios hoje para construir uma cultura de convivência, de sobrevivência, inclusive, né, de convivência e respeito nos espaços educativos? Legal. Uma outra pergunta importantíssima, até porque estamos falando aqui da semana, né? Você já anunciou, 16 de maio, dessa ideia do Dia Internacional da Convivência em Paz, porque às vezes paz está muito associada à ideia da pomba branca, da tranquilidade, da serenidade. E aí, quando a gente fala de convivência nas escolas, é importante também ressaltar dessa coexistência passiva, né? Dessa tolerância passiva, que eu te suporto, mas não me envolvo com você. Né? Então, e aí, quando a gente fala de convivência, é pensar também nos envolvimentos, né, de espaços é, que sejam nutridos, de uma relação sadia. Então, a gente quer sair desse lugar de passividade para uma responsabilização ativa, onde o dano é enfrentado, como eu falei anteriormente, esse sujeito é reconhecido, e aí nós vamos pensar de construir essa justiça coletivamente, transformar o ambiente educativo de convivência em lugares significativos, precisa de muito comprometimento também, né? Sim. Porque aí a gente vai cuidar dessas relações de maneira restaurativa, sem opressão, de maneira equânime. E aí eu vou trazer bem breve no meu artigo, que fala sobre a gestão democrática nas escolas, está em um livro de uma coletânea de um grupo de pesquisa da Universidade de Ponta Grossa. Nesse artigo eu vou destacar alguns pontos, né, que eu tenho observado de como nós vamos romper um pouco com essa cronificação dessa violência e implementar essa cultura de paz que sonhamos. Um dos pontos, assim, sendo bem breve, é a superação da cultura autoritária, porque nós temos um modelo de gestão caracterizado naquela ideia hierárquica verticalizada, né? Eu mando e você obedece. Isso ainda reverbera no presente. Uma outra coisa, como a gente vai fazer com que as famílias, essa comunidade externa esteja engajada, responsável, né? Porque são trabalhadoras e trabalhadores com uma jornada extensiva, tempo limitado para acompanhar a vida escolar dos filhos e filhas, né? De participar de maneira ativa. Então, como nós podemos ressignificar esses tempos para que essas famílias, de fato, tenham possibilidade de estar lá nos horários de reuniões, né, de assembleias, de conselho. E aí outro desafio que eu falei um pouco, que é criar um espaço real, né, de liberdade de expressão
né, totalmente real. E aí, como a gente configura esse espaço seguro de fala e escuta, para que não seja apenas um documento dizendo que existe, mas que eu, Samuel, tenha a possibilidade de falar, de ser respeitado, minha voz ouvida, acolhida, reconhecida e validada. Porque não basta só eu verbalizar, né? Como esse podcast, ele vai ganhar dimensão. Quantos vão validar, quantos vão reconhecer e quantos acolhem. Então, e aí teve um outro ponto, Meire, é a formação continuada e abrangente da equipe, porque às vezes nós apostamos na formação dos professores e os outros grupos que estão ali, que são, né, colaboradores daquela escola. Sim. Então, como a gente garante formação permanente para esse grupo? E aí nós vamos trazer o enfrentamento das violências estruturais. A gente precisa apontar de uma violência que ela é estrutural. A gente fala do bullying, fala da homofobia, como a gente vai trazer os meninos para o debate, né, os familiares para o debate, porque aí a gente precisa de um esforço constante para desconstruir valores dos colonizadores e valores hegemônicos que impera nessa atual sociedade. E aí, só para finalizar, a gente quer implementar, fortalecendo esses conselhos de escola, e aí a gente tem possibilidades, né? Que é o conselho de escola, a comissão de mediação de conflito, o Grêmio estudantil, né? Uma metodologia que usemos o círculo, né? Que essa palavra circule. Uma outra coisa é olhar esse currículo, né? Esse currículo contracolonial mesmo, dar uma nova roupagem para esse currículo, que afirma as identidades desses estudantes, desses familiares, né? E que a escola é para todos e todas, não é apenas algo privilegiado, sabe? Então, temas como branquitude, patriarcado, precisa estar no centro do debate. E aí nós vamos promover, de fato, Meire, os direitos humanos, fundamentado em ações potentes, ricas, que sejam valorizadas por esse coletivo. Independente de gênero, cor, raça, assim nós vamos ter possibilidades mais leves de fazer uma mediação de conflito, de fato, como a gente quer. Pode parecer sonhador? Pode parecer sonhador, mas eu gosto muito de terminar com essa frase do Paulo Freire, né? Sei que pode até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorar. Então, o que o Samuel e o coletivo, né? Eu quero aproveitar aqui e destacar que, mesmo sendo professor, servidor da rede pública de São Paulo, eu faço parte de um coletivo, estou em uma associação de professores, né, que fomenta a discussão democrática da escola laica, plural, então eu não ando só. Essa construção é muito coletiva também, nos espaços que eu circulo com esse coletivo, com o Nelson Mandela, com o Clube do Livro, com o pessoal da PEP, tudo é importante para compor o que eu venho fazendo hoje. Muito incrível. Obrigado. Nossa, que demais te ouvir. Que demais te ouvir mesmo, assim, porque eu tenho um amigo que ele fala muito, talvez até esteja acompanhando a gente aqui, o Júlio Hazek, ele é cantor também, e ele fala, né, as utopias urgentes que a gente precisa, né? São utopias urgentes, a gente precisa esperançar, né? Eu acho que é o tal do esperançar mesmo, assim, né? Esse ideal, assim, de mundo, de escola, né, de Brasil que a gente acredita, né? Mas também acho que seja muito possível a partir de pessoas como você. Estou muito grata por essa troca, professor, de verdade mesmo. E eu queria aproveitar esse momento agora e perguntar para vocês que estão aí nos assistindo, que estão do outro lado da telinha aí, né, que se conectam conosco aqui. Vocês sabiam que existe um dia da convivência em paz? Eu confesso que me pegou assim, eu falei, primeiro momento eu fiquei naquilo porque a gente são tantas coisas, mas olha que interessante, né? Então fala pra gente, tá rolando um chat aqui embaixo, conta pra gente se você já sabia, se já conhecia o professor, né? E deixa a sua impressão também dessa conversa, se você está chegando agora, né? É importante também depois você voltar do começo, porque, gente, aulas, tá? Hoje nós estamos aqui
com o mestre, professor e pesquisador Samuel de Jesus Pereira. E a produção está colocando aqui no rodapé a Shirley, nossa querida Shirley, as redes sociais do professor, as nossas também. Aproveita para seguir a gente, se inscrever aqui no canal, certo? Vou pedir para a Shirley rodar um vídeo pra gente e a gente volta para bater mais papo, fechar isso aqui, gente, com chave de ouro, porque já tá bom demais, né? E vai falando com a gente, dá-lhe chat. Roda pra gente, Shirley. E aí esse escutar é importante, porque esse escutar possibilita esse exercício de reconhecimento do outro, né? E aí eu preciso garantir que ninguém permaneça invisível nessa sala de aula. Eu tenho 33 alunos, que desafio para mim. E para nós, né? Vou usar também o nós, porque eu quero falar pensando nos meus colegas, né? E qual é o desafio para que essas crianças não permaneçam invisíveis? Então, a gente precisa ter esse espaço de reconhecimento, que venha ouvir as suas dores, respeitar, acolher o desconforto que eles vão trazer, né? E então isso se dá nos espaços de círculo também. Pode ser quinzenais, né? Pode ser semanais, mas você vai organizando. Eu geralmente organizo com meus grupos para fazer quinzenais. Geralmente eu faço círculo, eu gosto de propor os círculos de bimestre, né? O check-in, check-out, início de bimestre, como eu falei, que são aqueles ciclos para a gente pensar o início, o que eu espero, né? Que eu citei inicialmente, o que eu espero do bimestre, o que eu espero do professor, porque aí também eu me coloco, né? Como partícipe igual, né? Não melhor, nessa ideia de hierarquia. O que ele espera do Samuel? Então ele vai falar, eu espero tal coisa, quero aprender por aí. Então, isso é muito importante também, que esse relacionamento acontece entre seres que existem na conversa, assim isso vai ser potencializado nessa conversa. As pessoas crescem e se humanizam graças à linguagem, né? O Maturana já fala isso, né? Essa linguagem que nos constitui, a partir desse conviver, a partir desse exercício dialógico, e nós vamos aprender também resgatando essa humanidade, explorando essa multidimensionalidade do sujeito. Muito bom. E professor Samuel, o seu trabalho também dialoga com arte e inclusão sociocultural. Qual que é o papel da arte na prevenção da violência e na construção de vínculos dentro da escola e da comunidade? Legal. Miriam, eu vou aproveitar e fazer um link, um diálogo com um trabalho que nós fizemos antes da pandemia. O nosso coletivo Nosso Mandela foi contemplado como edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos e nós executamos uma ação, né, um projeto que era combate ao trabalho infantil na indústria da moda, com mais de 100 pessoas do território, entre crianças, familiares. E aí nós trouxemos a arte como um dispositivo de mediação para fazer essa conversa, né? É muito importante porque não é essa coisa, ideia da arte salvacionista, salvadora, não é esse campo, né? Mas como nós vamos trazer essa arte para discutir temas sensíveis, inclusive, que é o trabalho infantil. E aí essa arte foi um espaço também de pensar a ruptura do ciclo de exploração, como a gente vai romper esse ciclo de exploração dessas crianças, aí atrelado ao trabalho infantil. O lugar de devolver a infância, né, resgatar esse brincar, o direito ao tempo livre, combatendo a pressão aí econômica que empurrava precocemente ao trabalho produtivo. Esse projeto nós dividimos em oficinas, arte e moda, poética do corpo, então educação para a paz, jogos que eram jogos cooperativos, ao invés de ser jogos competitivos, que era cidadania e corpo. Então, cada eixo nós focávamos em uma ação, mas sempre de maneira interseccional, porque aí contribui para o fortalecimento das identidades, né, e da subjetividade desse coletivo, dessas crianças e familiares, porque as violências e os conflitos, né, muitas vezes eles vão estar numa situação de perspectiva, isso contribui para a proliferação
Então, trazendo a linguagem das artes, nós colocávamos essas crianças e família no centro, né? É, não é uma mão de obra invisível na produção têxtil, mas ele é a própria moda, vou dizer assim, construindo a identidade positiva desse outro fazer. Então, aí faz sentido também para a gente trazer essa arte, porque aí esse lugar que permite essa pausa, sabe? Que aí essa experiência, que a gente estuda bastante esse conceito de experiência do Jorge Larossa, aquilo que passa, que atravessa. Então, esse estudante, família, tem esse momento de chegar num projeto, num espaço, dar aquela respirada, ser afetado pelaquela discussão, e aí pensar caminhos, né? Como você falou anteriormente do seu colega, né? Utopias possíveis, né? Então, Utopias é um pouco urgentes, é, utopias possíveis. urgentes, né? E aí, só para ir também linkando uma outra coisa, que aí tem a cultura de paz, porque essa paz não é fofa, essa paz precisa nomear essa mazela, então aí é importante dar um nome, que aquilo era trabalho infantil, precarizado, né? Então nós trouxemos, por exemplo, as danças circulares, além de prevenir os conflitos interpessoais comunitários, que você dança entrelaçados, né, de mãos dadas, então aí você, de novo, convidando a comunidade para estar perto, né, e aí a dança circular, esse movimento do toque, gera afetividade, gera confraternização, desloca corpo de maneira harmônica, fomenta a tolerância, o respeito à diversidade, porque são pessoas de credos diferentes, condição socioeconômica diferente, nacionalidade diferente. Então, nós temos muito boliviano, depois foram chegando outros povos. E aí, de fato, nós queremos olhar para essa inclusão, né? E, de fato, pertencer. Porque nós também tínhamos uma preocupação que esses estudantes, que essas famílias conhecessem o território. Então, fosse nos equipamentos do território. Para nós, eles tinham saídas, alguns museus, né? Externos, mas nós queríamos que eles se apropriassem do território. Aquilo fosse um território vivo, de fato. Porque assim essa violência, que é alimentada pela exclusão, é combatida, né? Esse grupo passa a pertencer, e aí, de fato, essa escola, de uma perspectiva da integralidade, né? Porque aí nós temos uma escola como locus desse território, que acolhe esse projeto, acolhe essas crianças, então, aí, de maneira transdisciplinar, essa arte mobiliza, né? Mobiliza esse grupo. E aí, para nós, do Nelson Mandela, nós trabalhamos a partir de uma tecnologia social de cuidado, porque além de prevenir, né, nós trabalhamos com a prevenção, a arte teve o papel de olhar para o combate e oferecer a esse grupo, pode ser ferramentas ou dispositivos, né, para processar também essas frustrações, porque muitas pessoas, olha, né, como nós chegamos até aqui, né? Por que eu continuo aqui? E é importante acolher esse sofrimento, porque aí, Meire, nós podemos vislumbrar de novo, né? Construir, vislumbrar e construir novas narrativas, né? Novas narrativas de vida, novas narrativas para estabelecer relações baseadas na cooperação, menos exploradas, menos disputa, e que não é um mundo de paz piegas, não é um mundo de paz fofa, não é uma pedagogia coach, que eu tenho falado bastante isso, não é. É uma pedagogia firme, porque a senhora, a mãe, a criança é atravessada de muita dor, de muita violação, de muita desigualdade, mas também como é possível com uma tecnologia dessa, que não é salvacionista, gente, deixa aqui bem destacado, né? Mas uma tecnologia do cuidado para acolher o sofrimento e pensar em novos caminhos a partir do que está posto, né? Como Muito bom. a citação anterior do nosso amigo Freire. Muito massa, que incrível. Um trabalho até que envolve aí, que até não, que envolve totalmente saúde mental também, né? Porque acho que tem tudo a ver, tá muito ligado com a questão da saúde mental. As pessoas, elas estão adoecidas, muitas pessoas, né? Eu falo porque atravessadas, acho que não é nem adoecidas, atravessadas, acometidas por questões de saúde mental também, assim, né? Aí talvez, talvez não, você saiba me dizer melhor, né? Que tem tudo a ver também com essa coisa dos conflitos, né? E eu acho que projetos como esse
que você acabou de mencionar também atuam nessa antecipação, né? Ou seja, para que o conflito nem aconteça, né? É meio nesse lugar, professor? Faz sentido? Bom, o conflito ele vai acontecer, como eu falei anteriormente, porque faz parte da relação humana. Faz Mas, parte. e aí é importante, como você disse, a gente pode trabalhar na prevenção. Se eu reconheço o que eu estou sentindo, se eu consigo nomear, de repente eu tenho alternativas para eu cuidar disso. Então, se eu acordo hoje, estou angustiado, eu olho, nossa, estou angustiado. O que que eu faço? Então, quando o adolescente, ou a criança, ou a família chega, ele chega com isso, né? Tá cheio, Uhum. né? E aí precisa decantar, achar um lugar para ter uma vazão. Então, o que que nós fazemos com isso? Então, aí a metodologia do círculo nos ajuda a olhar, né, contribui para buscar essa tecnologia do cuidado, e ele vai estar com conflito, mas ele vai ter condições de olhar para isso, vai ter esse espaço de cuidado, vai ter um território com um, um equipamento que possa acolhê-lo para além da escola, para além do nosso projeto, né? Uma rede de mulher, de homens, de terreiro, de igreja. Então, é isso que a gente vem conversando, né? Esses saberes confluindo, como diz o Sim, bispo também, né? Essa incrível. confluência de sabedoria para contribuir com a minha existência, que E você é, co- falou e é, anteriormente. e é como você trouxe, né? É inerente, né, da condição humana, mas também acho que daí muda até a cara do conflito, né? Não que a gente não vá, não que não vai existir, mas de repente, se você, uma vez que você se entende enquanto sujeito, né? É, até as violências, que daí o conflito na perspectiva de violência, né? Você antecipa isso, né? Se a pessoa consegue entender, não, hoje eu não tô assim, ou uma criança na escola, né? Poxa, fulana de tal sentiu dessa forma. E se fosse Sim. comigo, né? Então Uhum. muda a cara de repente do conflito, né? Muito incrível conversar sobre isso. E você atua, inclusive, na formação de educadores e grupos, como você trouxe aqui pra gente. E aí, falando exatamente disso, né? O que que precisa mudar na formação, se é que precisa mudar algo, né? Aí você vai saber dizer melhor para nós aqui, de professores, né? Gestores, enfim, para que temas como esses que a gente trouxe, né? Direitos humanos, mediação de conflito e convivência estejam mais presentes no dia a dia escolar. Tá, legal. Ô, Miriam, eu vou aproveitar para falar brevemente sobre a formação de professores lá no programa USP Escola. Eu acredito que é muito Importantíssimo. importante, né, falar sobre isso, porque eu chego com você aqui porque alguém, né, uma professora, a querida Bárbara, vai nesse evento USP Escola, assiste a minha palestra de justiça restaurativa na educação, e me indica para você, e a gente começa a fazer essa ponte. Eu sou da Associação de Professores das Escolas Públicas Sem Fins Lucrativos, que é a PEP, e nós estamos lá junto do Programa de Cultura e Extensão, organizando esse evento que ele tem duas edições ao ano, agora em julho e em janeiro. Então, nós oferecemos mais de 30 cursos para a formação de professores, oficinas, palestras, lançamento de livros, e dentro desse hall está o curso que nós ofertamos, o que o Núcleo Nelson Mandela oferta, né, junto comigo, o Samuel, a Andréia, a Regina, a Tânia, a Vanessa e Regina, Tânia, Vanessa, a Andréia e o Samuel. Não esqueci de ninguém, não. Isso é importante. Importante. E esse curso tem uma duração de 40 horas, são todos os dias da semana, e para professores. Nós temos outros cursos também nessa metodologia, empresas, a gente faz empresas, famílias, nosso coletivo, o Samuel atua em diversos espaços. Mas como estamos focando escola, eu quero destacar a escola. Então, portanto, essa formação que é ofertada nesse espaço, ela tem uma formação ela é uma formação transdisciplinar, né? Que vai reconhecer que essa realidade são vários níveis, é uma sociedade complexa, é uma escola diferente daquela que a gente começou a estudar. É uma escola que a gente precisa olhar para além da lógica excludente,
precisa ter uma visão multidimensional dessa realidade concreta que está posta. Não é um curso de formação de maneira bancária, que o professor vai lá em pleno janeiro e nós vamos depositando. Não é isso. Então, é um saber que é construído coletivamente. Então, então eles produzem, né? Eles produzem um texto. Deixa eu pegar aqui. Então, esse foi o primeiro livro produzido por esse grupo na primeira edição, a turma da primeira edição do curso. É importante destacar que eles recebem um caderno, um diário, então a gente trabalha com diários autorreflexivos. O diário ele é um dispositivo teórico-metodológico para construir aí a elaboração e das reflexões a partir da experiência e da vivência no curso. E a partir de então ele vai também organizando o seu saber, porque ele tem saber, né? Ele traz saberes. Quando ele chega lá na universidade, não é um sujeito vazio. Então, o grupo, nosso coletivo, olha porque os professores e professoras já têm, a partir daí nós vamos construir ou ressignificar, reelaborar esse percurso de formação docente, que é a formação permanente. É preciso fazer uma leitura crítica dessa escola, dessa realidade. Então, nós trabalhamos bastante com essa discussão do Freire, né, que a vocação ontológica do ser humano é ser mais gente, porque nós somos seres incompletos, inconclusos, né, e nessa inconclusão e nesse inacabamento, eu vou em busca de ser mais. Então, quando ele chega na universidade para fazer um curso de formação de professores, a gente não quer repetir uma fórmula pronta ou de um pacote pronto, né, de algumas empresas, de um passo a passo. Não é um passo a passo. E aí é importante que esses temas como direitos humanos, interculturalidade, mediação de conflito, justiça restaurativa na educação, realmente estejam presentes para que quando o professor for para a parte prática, porque a ideia também é essa, né, que ele vai experimentando o que ele viu, ele coloque em prática aquilo que ele estudou durante uma semana em nossos cursos. Então, Meire, falando assim de maneira bem breve para você, o curso e nossos processos formativos se dá a partir desse lugar. Interessantíssimo. Muito importante, né? Eu particularmente não sabia, soube pela Bárbara, né? Tive a oportunidade de entrevistar alguns professores, inclusive o querido Raimundo Nonato, né? Professor Raimundo Nonato. E fiquei assim achando incrível, porque é isso, né? A gente precisa trazer esses aspectos para os professores, né? Porque a gente sabe que a universidade é importante, o dia a dia é importante, tudo mais, mas é isso, né? Essa sociedade, ela é uma metamorfose, né? Ela tá mudando em tempo real, assim, né? É tecnologia, é coisa, e às vezes é professor que se formou há inúmeros anos atrás, né? Tipo assim, como é que lida com tudo isso, né? O jovem de hoje, a criança de hoje, o adolescente de hoje não é o mesmo de 20, 30 anos atrás, né? Então, realmente, assim, muito importante esse curso, achei sensacional. Obrigada por trazer aqui também, falar sobre. E a gente está encerrando aqui, eu podia ficar muitas horas, muitos dias conversando aqui contigo, porque realmente, assim, um tema que me atravessa muito, né, como uma mulher parda, como uma mulher moradora de periferia, como MC, né, cantora de rap, entre outras coisas, eu acho que são temas que são muito caros para mim, né, e acho que muito caros para nossa sociedade, né. Quero te agradecer desde já, mas para a gente encerrar, que mensagem que você deixa hoje para educadores, estudantes e famílias sobre a importância do diálogo e da convivência? Legal. Meire, eu quero só ressaltar, né, novamente agradecer você, a Bárbara, aos colegas lá da PEP, da universidade, do coletivo Nelson Mandela também, e dizer que essas colegas, né, que trabalham comigo no núcleo, que eu vou fazer questão de agora falar novamente, que é a Andréa Arruda Paula, Regina Camargo, a Vanessa Moreira e a Tânia Trajano, mulheres incríveis que têm aí construído esse percurso de fazer uma educação a partir dos princípios da educação para a paz e da justiça restaurativa. E aí, enquanto mensagem, o que eu gostaria
de partilhar com vocês nesses últimos momentos. Eu teria várias coisas, mas eu vou ler um trechinho, né, do meu livro, que foi a minha pesquisa de mestrado, que diz o seguinte, na página 75: não pode haver paz sem justiça e equidade, sem a garantia da democracia participativa e do reconhecimento da dignidade humana, permeada por uma sociedade conflituosa e pulsante. Isso não significa que precisemos abolir ou suprimir os conflitos, mas devemos, de maneira estratégica, construir caminhos para a concretização da paz justa e sustentável que tanto esperamos. É essa paz, Mary, que nós queremos empreender, né? Que se sustente, né? Que vai combater as violências, mas os conflitos, eles vão existir. Então, a paz não é a ausência do conflito. Então, é muito importante terminar deixando, e quem quiser conhecer o nosso trabalho, estão aí nas redes, e eu agradeço demais a você novamente, um prazer, uma honra estar aqui, muito lindo esse momento, viu? Principalmente nessa semana aí, tão importante para o calendário de discussão das temáticas da paz. Obrigado. Sem sombra de dúvidas, a honra toda é minha, estou muito feliz, obrigada, né, pela humildade de vir aqui. Esse é um espaço muito, muito importante para a gente aqui também do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, né, que a gente tem essa possibilidade. Agradeço já ao CT também, né, por esse espaço aqui para a gente fazer essas trocas, esses debates são tão importantes, né, de fato. E quem quer ler o seu livro, quem quer estar mais perto aí, onde é que compra, como é que faz? Que agora eu também já quero, né? Como que faz? Tá nas suas redes sociais, é isso? Isso, tá, tem um link na bio, você pode encomendar, que a gente despacha para qualquer lugar do mundo, e estamos também abertos para palestra, oficinas, consultoria, workshop. Estamos aqui à disposição para contribuir com o seu espaço, tá Muito bom? bom. É isso. Muito obrigada mais uma vez por se disponibilizar, por vir bater esse papo com a gente. Desejo sucesso mais, né? Enfim, porque é sobre todos nós, né? Sobre a sociedade inteira, então é um sucesso coletivo. Que bom que assim seja, né? E quero agradecer também vocês que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Agradeço vocês. Ó, as redes sociais do professor Samuel tá aqui na descrição desse vídeo, então agora vai lá se conectar com ele e contrata para workshop, para palestra, como ele mesmo falou aqui, oficinas, compra o livro para vocês se integrarem mais, né, interarem mais desse assunto. E de repente a gente tem bastante formadores aqui, né, tanto de oficinas, né, arte educadores, professores, vocês levarem para os espaços de vocês, porque é assim que a gente constrói, né, uma sociedade melhor. É um trabalho de formiguinha, mas que vale muito a pena, né, professor? Sim, realmente, é de formiguinha, mas é importante esse passo a passo. É E aí isso. a construção vai ficando mais sólida. Total. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio, gente. Valeu! É nóis!